Pânico total, segunda-feira de crise, choro e desespero no bolsonarismo de modo geral. O ministro Benedito Gonçalves praticamente tomou uma decisão literalmente extremamente complicada para o Bolsonaro e que, de certo modo, pode, consequentemente, colocar o Bolsonaro na jaula, não só o Bolsonaro, mas outros integrantes, 5 integrantes do PL, literalmente fortes, tá? Então eu vou contar tudo isso aí pra vocês. Se você quiser saber todos esses detalhes, aproveita e assiste o vídeo aí até o final. Antes de me apresentar, eu quero mostrar pra você o que saiu aqui, literalmente na Globo. Para os caras colocarem isso aí no jornal do Globo, a coisa não tá de brincadeira. O ministro aí, Benedito, né, o ministro Benedito, eu tô até empolgado aqui, o ministro Benedito, turbinação contra Bolsonaro de modo geral e o bolsonarismo, tá? E praticamente enche de provas aí e coloca o depoimento do hacker. Eu tô tão nervoso porque realmente eu fiquei impactado. O ministro Benedito, turbinação contra Bolsonaro e os filhos com provas do STF e depoimento de hacker. Aí você vai falar assim, mas não, Cláudio, cara, com essa decisão aqui do ministro Benedito, praticamente pode colocar não só o Bolsonaro, tirar ele fora das próximas eleições, né? Consequentemente já está, mas pode piorar, mas também vai tirar integrantes da família Bolsonaro das próximas eleições e mais outros aliados que praticamente aí puxam a fila com muitos votos, ou seja, o ministro Benedito, né, tá fazendo o máximo aí para fechar o cerco contra o Bolsonaro de vez. Então, assiste o vídeo aí até o final para você saber quem são esses personagens que o ministro Benedito Gonçalves tá, de certo modo, querendo colocar aí, né, enjaular, essa que é a realidade. E também, consequentemente, você precisa saber qual é a medida dura, né, que o Bolsonaro, que o ministro Benedito Gonçalves está, de certo modo, já planejando não, ele já executou. Você vai saber todos esses detalhes. O Bolsonaro está em pânico, uma segunda-feira de pânico para o Bolsonaro, que não tem mais um dia de sossego. Até no domingo os caras estão partindo para cima dele e não tem jeito. E agora, com essa decisão, literalmente vai complicar. Essa decisão do ministro aí, cara, literalmente, aí você vai falar assim, mas não, Cláudio, o Bolsonaro, ele tem uma pessoa lá, né, lá no Tribunal Superior Eleitoral, que até votou para que ele não fosse condenado. O Bolsonaro, ele tem alguém lá que tem talvez uma simpatia por ele, parece que não. Parece que, por mais que o ministro Benedito vai sair agora, parece que o ministro Benedito, ele falou assim, olha, eu vou sair, mas se prepara, Bolsonaro. Então vamos lá, vamos para a matéria que você vai saber aqui, né, cara, é de assustar. O ministro Benedito, turbinação contra Bolsonaro e filhos com provas do STF, depoimento do hacker. Aí você fala assim, mas e daí, Cláudio, como é que turbinou, mas quem vai julgar é outra pessoa, quem vai estar à frente é outra pessoa. Aí é que mora o problema. Aí é que mora o perigo da situação extremamente complicada para o Bolsonaro. O Bolsonaro estava feliz até, o meu amigo, a pessoa que eu gosto e tal, vai estar lá à frente, mas não. O ministro Benedito falou assim, pera aí, não vai ficar assim não, hein, Bolsonaro? Matéria do Globo, antes de deixar o Tribunal Superior Eleitoral na última quinta-feira, o ministro Benedito Gonçalves decidiu turbinar uma das ações contra Jair Bolsonaro e Braga Neto, incluindo no processo provas aí do Supremo Tribunal Federal e depoimento do hacker Delgatti, prestado na CPI. E aí você fala assim, mas e daí? Vai ser outra pessoa que vai estar à frente, Cláudio? Tá, tudo bem. Calma aí, presta atenção. Olha só como vai ter um desfecho aí, assim, realmente sensacional. A decisão do ministro, né, assinada no último dia 9, foi tomada no âmbito de uma ação movida pela coligação de Lula, que apura o uso político da Polícia Rodoviária Federal contra os eleitores do petista no segundo turno das últimas eleições, além dos sucessivos ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral. E até aí você sabe. Só que aqui vem, né, a coisa vai piorando. Essa ação ainda está em fase de instrução, que é aquele momento de coleta de provas e ainda não foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Bolsonaro tava falando, ainda não foi julgado, ainda bem que o ministro Benedito saiu, mas não, a coisa vai piorando. Não há previsão de quando o caso vai ser enfrentado pelo plenário, mas aqui a coisa piora, presta atenção.
No tribunal, porém, a atitude de Benedito Gonçalves, que é o ministro aí agora que está à frente, foi vista como preventiva. E aí você fala assim, mas como assim? Não é assim, Cláudio, ele não pode? Pode. Isso porque ele deixou a corregedoria e suas ações para o ministro Raul Araújo, que, né, foi aquele que votou lá, de certo modo, para que o Bolsonaro não fosse, de certo modo, tomasse um prejuízo. Só que há um problema, né? O ministro Raul Araújo, ele votou para que o Bolsonaro, contra a inelegibilidade do Bolsonaro. Só que tem um caso aqui que é extremamente importante e chama bastante atenção. A impressão entre os integrantes do Tribunal Superior Eleitoral é de que Benedito Gonçalves decidiu agir antes de entregar as ações para o Araújo. Uma vez... Desculpa, mas é que talvez você ainda não entendeu, mas eu vou te explicar tudo isso detalhado. Ele decidiu agir antes de entregar as ações para o Araújo, para, né, aquele que votou a favor, né, ou pelo menos, na teoria, tem uma simpatia por Bolsonaro. Uma vez que a expectativa no tribunal é de que o novo relator desacelera as investigações. Só que tem um problema. Não adianta ter uma pessoa que tem uma simpatia pelo Bolsonaro. E aqui é aonde a chave, tá? E não, o que o pessoal tá dizendo? A impressão entre os integrantes do Tribunal Superior Eleitoral é de que o Benedito Gonçalves, né, decidiu agir antes de entregar as ações para Araújo, uma vez que a expectativa no tribunal é que o novo relator desacelere, né, as investigações e não se empenhe nem na coleta de provas, nem no compartilhamento de informações com o STF, por exemplo. E aí você fala assim, bem, Cláudio, acabou. Bolsonaro venceu. Você deve estar falando nesse exato momento, o Bolsonaro venceu. Gente, passou alguma coisa, foi o meu gatinho que pulou aqui, tá? Presta atenção. Você deve estar falando assim, o Bolsonaro venceu. Acabou, não tem jeito. Bolsonaro, tá tudo certo. Não, não, não. Sabe o que o ministro fez? Né? Porque eu já expliquei pra você. E tem mais aqui que eu vou te falar quem são os integrantes. Calma aí. Só preciso falar, senão eu vou acabar me esquecendo disso aqui. Isso aqui é muito importante. Para que você acuse qualquer pessoa, que seja o Bolsonaro, qualquer um, né? Para que a pessoa sofra a punição da justiça, no caso do Bolsonaro, você precisa ter provas. Não adianta você falar que ele roubou, que ele isso, que é aquilo, e ele não ter a polícia investigar e não encontrar nada. O que o ministro atual fez, o Benedito? Um nome lindo, Benedito, né? Fantástico. O que ele fez? Ele pegou, já antecipou tudo. Pegou provas lá do STF, que eu vou falar mais à frente aqui, quais são essas provas, que são provas fortíssimas, de certo modo. E além disso, né, ele já praticamente fez uma conexão entre um caso e outro. E o pior, não só o Bolsonaro está enrolado nisso daí, outras pessoas também. E ele encheu de tanta prova aqui, o ministro encheu de tanta prova, que vai chegar um momento que mesmo que o outro lá desacelere, que diga que o Bolsonaro é bonzinho, diante de tantas provas, não vai ter como o Bolsonaro escapar. E aí você fala assim, mas não, Cláudio, a coisa não é assim, já tá tudo certo, vai ficar por isso mesmo? Não vai ficar. Sabe por quê? Porque diante de tantas provas, não vai ter condições de dizer, olha, o Bolsonaro é realmente inocente em tudo isso. Por isso que, mesmo que o outro lá, que o próximo ministro, não invista, não parta para cima, já tem tantas provas no processo que não vai ter como, tá? O Bolsonaro ser inocente. E o pior, o ministro Benedito, né, Gonçalves, salvo engano, o que ele fez? Ele pegou... Que eu vou falar mais à frente aqui quem são essas pessoas do PL que estão na mesma enrascada do Bolsonaro, tá? E dos filhos também, que tem filho também que tá nesse bolo aí. Sabe o que o ministro pegou? Colocou muita prova praticamente aí de um jeito que o Bolsonaro não saísse, tá? E agora o Bolsonaro está em pânico total. E o novo ministro, que tem assim, talvez tenha algum tipo de apreço pelo Bolsonaro, como todos, né? Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer? Não vai poder recuar. E o pior de tudo isso, tá? Eu vou falar mais aqui pra você. Sobre essa situação aqui, ó. Antes de deixar o Supremo Tribunal Federal, né, na última quinta-feira,
o ministro Benedito Gonçalves decidiu turbinar as ações contra o Bolsonaro e Braga Neto, incluindo no processo provas do STF e o depoimento do hacker Delgatti. E aí, quando fala no Delgatti, a gente lembra de quem? Da Zambelli. É uma das pessoas também que, de certo modo, provavelmente vai ficar inelegível, tá? A decisão do ministro, assinada no último dia 9, foi tomada no âmbito de uma ação movida pela coligação do Lula e tal. E aí você sabe aqui. Essa ação ainda está na fase de instrução, também mencionei sobre isso daqui, tá? No tribunal, porém, a atitude aí do Benedito Gonçalves foi vista como preventiva, né? Isso porque o Raul Araújo foi contra a inelegibilidade do Bolsonaro. A impressão é que aí o ministro tá, né, fazendo isso daqui, fazendo o máximo para poder pegar todas as provas possíveis para deixar o Bolsonaro num beco sem saída. E mesmo que o outro não se empenhe na coleta de provas, não coloque mais provas, o ministro já colocou provas o suficiente. Além de Bolsonaro e Braga Neto, né, ambos já declarados inelegíveis, né, e varridos do tabuleiro eleitoral até 2030. A ação em que Benedito inclui novos documentos digitais, né, investiga aí os dois filhos do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador Magno Malta, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Bia Kicis e Gustavo Geyer, tá? Então é mole. Olha só o tanto de gente. Aí você fala assim, ah, mas eu não entendi. Eu não sei, Cláudio, eu não sei quem são essas pessoas. Eu vou repetir pra você, tá? O Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o Magno Malta, o Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Bia Kicis e Gustavo Geyer. É mole. Só por aí já vale um like e você compartilhar esse vídeo ao máximo de pessoas. Ou seja, o ministro Benedito partiu pra cima com tudo, tá? Foi pra cima do Bolsonaro, falou, ó, aqui não, hein, xará. Benedito atendeu o Benedito atendeu aí um pedido do PT, né, falando sobre essa situação, duas investigações da relatoria Moraes e tal, falando sobre o Silvinei que usou a Polícia Federal, e a coisa aqui vai ficando feia, vai ficando pior, tá? Além da apuração que levou à prisão do ex, enfim, a coisa aqui vai ficando complicada. Deixa eu pegar aqui, mais uma outra situação. O ministro também incluiu nos autos do processo o depoimento do hacker Walter Delgatti, que diz que em agosto lá, né, que o Bolsonaro prometeu um indulto caso ele fosse preso, e dentre outras coisas, tá? Então tá aqui a coisa ficando pior. De acordo com Benedito Gonçalves, com a coligação de Lula, como a coligação de Lula se baseou a sua ação no argumento de que Bolsonaro criou um ecossistema de desinformação para minar a confiança no sistema eletrônico de votação e no poder judiciário, e de que a deputada Carla Zambelli fazia parte dessa rede, e não há como desvincular as alegações de Walter Delgatti da imputação que é feita a parlamentar. Então, a coisa vai ficando pior. Na prática, ele colocou muitas provas aí, provas com o Supremo, e o depoimento do hacker Walter Delgatti. Benedito Gonçalves reduz a margem aí da manobra de seu sucessor na relatoria, o ministro Raul Araújo, tá? E, diferentemente de Benedito, né, que votou para tornar Bolsonaro inelegível, Araújo defendeu a absolvição, né? Acha que aquilo ministro, todo respeito, ministro... Qual o nome dele mesmo? Benedito Araújo. Benedito Araújo, não, perdão, gente. Diferentemente de Benedito Araújo, quem votou para tornar Bolsonaro inelegível, Araújo, eu acho que eu tô errando tudo aqui, né? Benedito Gonçalves, que foi o que votou para que Bolsonaro fosse condenado. E já o outro, o Araújo, né, votou para a absolvição do Bolsonaro. Então, quer dizer, só uma pergunta pro senhor. É natural aquilo que o Bolsonaro fez durante todo esse trajeto? É um tanto que estranho, de certo modo, acreditar que a população brasileira ela não tem conhecimento. É um tanto que estranho esse tipo de posição. Talvez ainda dê, né, tempo do senhor corrigir, porque senão vai ficar marcado negativamente o seu voto aí de uma maneira estranha, tá? Talvez ainda dê tempo. Então tá aqui, né? E aí diz mais aqui, ó, no julgamento da ação das reuniões dos embaixadores, Araújo também rejeitou a inclusão no processo da minuta golpista. Então, ministro, ó, Araújo, né? Tá na hora ainda do senhor talvez mudar de opinião, tá? E a coisa vai ficando complicada. Agora, é claro, todos nós sabemos da seguinte, como é que eu posso mencionar? Né, todos nós sabemos que o juiz ele tem um livre convencimento, né, tem a opinião dele lá. Agora, o que o Bolsonaro fez,
né? Foi um ato atentatório contra muitas vezes a dignidade da justiça. E talvez aí da justiça, talvez não, né? Da justiça eleitoral. Né, o que o Bolsonaro fez não foi uma coisa que é correta. E aqui, independente de ser Bolsonaro, A, B, ou C, ou Z, ou D, sei lá, o que quer que seja, enfim, né, não interessa. O que interessa é que a supremacia do interesse público. O povo brasileiro foi beneficiado com essa atitude do Bolsonaro no 7 de setembro, chamando aqueles embaixadores, constrangendo o Brasil. Aí não só o Bolsonaro, né, constrange o Brasil, ministro, mas na minha visão, essa visão diferente aí fica um tanto que estranha. Agora, é claro, né? Cabe ao senhor aí, vota em quem quiser, né? O seu nome é que vai ficar lá na sentença e as pessoas vendo. Lembrando do Bolsonaro e lembrando do senhor. Agora, como é que eu posso mencionar aqui? Gente, a situação para o Bolsonaro, ela se complica cada dia que passa. Agora não é só o Bolsonaro que está inelegível, ou pelo menos, né, existe aí a possibilidade da família toda, quase, né, dos deputados e senadores, se tornar inelegível. E aqui há um perigo muito grande. Por que há um perigo muito grande em tudo isso? Porque, consequentemente, esses caras, né, sem o manto, né, de certo modo aí do benefício lá do foro privilegiado e dentre outras coisas, né, da imunidade, sobre o manto da imunidade parlamentar, esses caras se tornam vulneráveis. E aí, de certo modo, a polícia civil, militar civil, polícia federal pode bater a porta a qualquer instante. Aqui, o Bolsonaro, de certo modo, que estava aí tentando reaparecer no cenário nacional da política, talvez seja melhor dar uma recuada e entre ele e os restantes aí na jaula, é melhor, né? Melhor, pior. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer em relação a isso? O Bolsonaro, ele está, né, num jogo de xadrez. O Bolsonaro, ele está em um jogo de xadrez, onde cada dia que passa a coisa piora. E piora como? Piora que, de certo modo, podem ser enjaulados coletivamente, né? E com essa quantidade de provas, por mais que a pessoa queira, não sei, não interessa, né? Vai, de certo modo, pra jaula. Essa que é a realidade, vai ficar fora. E chega um determinado momento que pode até ficar feio para quem tá querendo aí, às vezes, defender o cara, quando não há mais método de defesa. Quando nem os advogados do Bolsonaro conseguem mais defendê-los. Lembra que tinha uma época que tinha jornalista, não sei o quê. Tinha uma jornalista aí que ela vivia defendendo o Bolsonaro lá e tal, lá no programa. Eu falava, meu pai, chegou um momento onde a coisa ficou tão feia, tão complicada, que é onde provavelmente o pessoal falou assim, escuta, você tá defendendo ele aí, mas talvez se o golpe dele tivesse dado, né, certo, se é que uma coisa que é errada tem como dar certo, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer? Se o golpe do Bolsonaro tivesse chegado aí 100% de êxito, provavelmente nem você e nem os seus colegas, ou talvez os seus colegas hoje não estariam aqui, estariam enjaulados. Aí a pessoa se tocou. Então, da mesma forma, aqui a situação do Bolsonaro, de modo geral, ela fica uma situação tanto que insustentável, né? Ele vai, de certo modo, sendo aí inelegível e vai transformando inelegível quem? Aqueles que estão ao lado dele. Essa que é a realidade. Você já imaginou como é que o Valdemar Costa Neto deve estar nesse exato momento ao saber dessa notícia? Deve estar ensandecido. Pô, ô Bolsonaro, eu chamei você pra ser aí o cara, né? Pra ser a comitiva, enfim, tá aí a locomotiva, né? Tá aí na frente aí e tal, e aí você tá na frente pra levar o pessoal pra jaula. Então, a situação do Bolsonaro, ela se complica um tanto que mais, tá? Ela só não se complica mais, ela complica mais ainda se você fizer um pix aí para o canal e quiser ajudar a gente a pagar aqui os jornais. Cara, essa notícia é realmente fantástica. Agradeço demais a você por ter assistido o vídeo até aqui. Se possível, né, deixe um like e se for o caso aí, né, deixe um like, se for interessante para você, compartilhe com outras pessoas. Eu sei que essa notícia para o Bolsonaro, ela é uma notícia de pânico, ela é uma notícia de terror. Eu sou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui.
Obrigado, compartilha essa notícia ao máximo com várias pessoas. Vai ser extremamente importante aí pra gente derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo de modo geral. Nos demais, é isso, a gente fala na próxima oportunidade e valeu, obrigado!